Gravar. Show! Então lá. Massacre. No mínimo uma pessoa LGBT é assassinada por dia no Brasil por conta de preconceito. Então é um verdadeiro massacre. E isso a gente deve abordar na redação também. Essas são consequências seríssimas do problema. Consequências do problema serão abordadas. A Júlia não voltou. Espero que ela não seja evangélica, né? Já pensou achar que eu tô fazendo alguma coisa assim, como é que eles falam? É uma ideologia de gênero? O pessoal dá uma viajada, né, nesse termo. Mas vamos lá, então. O ativismo é uma forma de combater a LGBTfobia, porque através do ativismo, muitas vezes a gente consegue esclarecer questões, a gente consegue dar uma visibilidade positiva, como é o caso da Parada Gay, né, em São Paulo. É um dos maiores eventos do Brasil, a Parada Gay em São Paulo, e é uma forma de divulgação, de esclarecimento, de informação, de propor o debate. Então, aqui a sigla, né, que ela é um pouco variável, vocês vão encontrar em textos LGBT, LGBTQ+, LGBTT. A gente vai usar aqui na redação esse neologismo que está lá na proposta. Conservador, né? O Brasil, ele é um país conservador de fachada, né? Porque sempre houve manifestações da cultura queer no Brasil, só que principalmente durante a ditadura militar, depois eu vou falar sobre o repertório de história, isso ficou sempre de uma maneira velada na sociedade brasileira. Então a gente tem um país conservador de fachada, que no carnaval tudo pode, que as pessoas não são preconceituosas, mas são. Estigma é sinônimo de preconceito, de estereótipo. Pode ser usado como sinônimo de preconceito. É uma palavra no sentido figurado, tá? Utilizado no sentido figurado, porque estigma literalmente é marca. Permissivo, quando vocês forem abordar ali a questão dos motivos que levam à LGBTfobia, existe uma falsa crença também de que a comunidade é sinônimo de permissividade em relação a drogas, permissividade comportamental, o que pode ser em alguns casos, em outros não, isso não é um problema, mas aos olhos dos preconceituosos seria um problema. Tá? Se vocês acharem oportuno trocar nesse assunto, nesse tópico, subtópico, ok. Deixa eu só nomear aqui a primeira parte da aula. Abriu. LGBTQ, fobia 1. Beleza. Patologizar é tratar como se fosse uma doença. Heteronormatividade é essa forma como a nossa sociedade se organiza de uma maneira binária, julgando como certo e errado a sexualidade e a orientação sexual das pessoas, que só o hétero é o correto, é o adequado. Essa adequação, esse padrão, esse binarismo de gênero que faz parte dessa sociedade conservadora, machista, preconceituosa. Aqui são algumas expressões maiores, por exemplo, o preconceito está longe de ser erradicado, de ser combatido. Perpetuação das normas, todas as formas de relacionamento que fogem a essa prerrogativa são vistas como menos dignas. É como se a família do Tami fosse menos digna do que a família tradicional brasileira. Eu coloquei essa expressão cumpridona aqui, o relacionamento que foge a essa prerrogativa, para dar uma ideia de como vocês podem trabalhar sinônimos, expressões sinônimas,
porque vai chegar um ponto ali da redação que vocês já vão ter escrito 3 vezes LGBTQ-fobia e vocês vão buscar outras formas de se dirigir a essa questão e você pode fazer isso com pequenas frases explicativas. Homerotismo, homoafetividade, recriminação, obsceno, violência infligida, sistema de opressão, são todos termos importantes dentro dessa temática. Aqui são os tópicos para reflexão que podem gerar argumentos e eles estão relacionados a causas e a consequências. Então, o primeiro tópico, ele é uma causa da homofobia e da LGBTQ-fobia, que é o seguinte. Na década de 80, quando surgiu o HIV, tá? AIDS é a forma grave da doença, e ser portador de HIV, ser soro positivo para HIV, é ter essa condição, né, que hoje é uma doença crônica, e o AIDS é a doença terminal com o vírus HIV. Tá? Na década de 80, como não existia tratamento retroviral, as pessoas que se contaminavam com o vírus, elas iam para essa fase AIDS muito rapidamente. E como essa epidemia começou a ser observada dentro de comunidades de usuários de drogas e homossexuais, ela foi correlacionada como sendo um castigo divino, essa bobajada toda, né? Então, ela é descrita como uma das causas do preconceito em relação a essa comunidade, que seria uma disseminadora de doenças sexualmente transmissíveis. De fato, a comunidade homossexual e bissexual, ela sofre mais com a prevalência do HIV e AIDS, se dissemina mais pelo sexo anal. Tá? Mas também entre comunidade heterossexual não existe mais um grupo de risco. Tá? Essa expressão, grupo de risco, ela já está em desuso. Então, uma forma preconceituosa de se referir à comunidade LGBT como sendo a comunidade que dissemina, que vai causar esse problema. Até outro fato que leva à abordagem desse assunto em redações de vestibular e possível Enem, caso haja algumas mudanças no panorama político brasileiro, é a modificação na lei de doação de sangue, né? Que antes os homossexuais não poderiam doar sangue e agora podem. Importante. Poucos indivíduos se encaixam perfeitamente nas categorias homem e mulher, quando testados em termos de cromossomos, hormônios, genes e anatomia. Como eu falei no início da aula, é muito diversificada a sexualidade e a representação de gênero na espécie humana e em várias outras espécies. Acho que nas outras espécies não tem a questão da representação sociocultural de gênero. Então, é muito complicado quando você quer colocar em caixinhas a sexualidade humana, porque a gente não consegue classificar as pessoas com exatidão ou você ter uma percepção de si mesmo com extrema exatidão. Não existe isso. O feminismo e os movimentos lésbicos e gays surgiram como forma de políticas de identidade para desafiar a sociedade patriarcal heteronormativa. Por isso que eu coloquei documentários lá no início da aula, para que vocês busquem essas referências, que não falam especificamente de homofobia, de LGBTQ-fobia, mas que ajudam a criar um panorama de como essas questões foram se desenvolvendo politicamente, que foi dentro de movimentos que já existiam, movimentos contrários ao machismo. Então, a produção de coletivos, que são espaços em que as pessoas que se identificam com essa temática se reúnem para discutir os seus direitos, é um modelo de programação política que vem de outros movimentos pré-existentes, até mesmo os movimentos negros de combate ao racismo. Então, são modelagens, são modelos de forma de ação que vêm de outros movimentos e que a comunidade LGBT adotou para si. Então, aqui você pode abordar essa questão nos parágrafos de desenvolvimento e depois puxar intervenções falando da importância desses coletivos.
a influência da religião na estigmatização do homossexual e de todas as outras orientações que eu coloquei ali, tá. Então isso aqui seria outra causa do problema. E aqui informações relacionadas às intervenções. Por quê? Algumas religiões, até eu brinquei, desculpa por ter falado, da questão do evangélico, porque existem igrejas evangélicas que não pregam isso, mas a grande maioria das igrejas neopentecostais e, algumas outras igrejas cristãs, elas foram associadas, até mesmo a Igreja Católica, elas foram associando historicamente a homossexualidade e outras formas de expressão, de orientação e de gênero ao pecado. E isso historicamente, e utilizando algumas interpretações bem datadas da Bíblia, foram fortalecendo uma visão negativa, pejorativa da comunidade LGBTQ, tá? Mas claro, existem igrejas que têm suas portas abertas. Até eu assisti, tem aquela série no Netflix que eu acho que é Queer Eye. Acho que é assim que é o nome, se alguém puder aí me corrigir se eu falei errado, pode corrigir. É bem legal o programa, assim, é um grupo de, de homossexuais que procura fazer uma revolução na vida de uma pessoa real, um reality show. E eu acho que é o primeiro da série que eles vão fazer um auxílio geral, assim, de reformulação da vida de um pastor homossexual. Então, eles ajudam a pessoa a trabalhar a sua autoestima, a sua comunicação, todos os aspectos da vida da pessoa. Então, essa é uma série bem legal, bem interessante, tá? Só dando uma reformulada aí no que eu falei antes. Isso então, da religião, que queira ou não, tenha mudado ou não, acabou fortalecendo o preconceito durante muito tempo e ainda hoje. Até foi o Silas Malafaia, né, que agora estava fazendo a campanha de boicote à Natura. É, Silas Malafaia. Vejam só. Conforme aponta Junqueira 2007, Jesus, minha bateria está acabando do computador. O termo homofobia é utilizado para descrever todas as formas de preconceito contra a homossexualidades. A homofobia efetua-se de diversas maneiras, desde as mais sutis, tá? Então, o que seria a LGBTfobia e o que seria a homofobia? Ela pode ser bem sutil, como aquele olhar assim na rua, um casal, diferente da heteronormatividade que fica sofrendo olhares o tempo inteiro. Isso é uma forma de violência, a pessoa não poder se sentir confortável ou expressar a sua forma de ser, de expressar carinho. Então é uma forma de violência. Piadas na escola, o bullying, essa forma de boicote a empresas que utilizam personalidades que fazem parte da comunidade, isso também é uma forma de violência. E aqui você pode citar o Pierre Bourdieu como fundamentação para essa redação. Ele fala da violência simbólica. Que a violência simbólica é aquela que perpassa os discursos, que está presente nos discursos, que está presente no comportamento, no dia a dia, e que ela ainda não é uma violência física, mas ela dá origem à violência física. Isso acontece muito em relação à comunidade LGBT. Ainda questões como um beijo, algo completamente banal, se protagonizado por heterossexuais, é considerado problemático quando exibido em telenovelas, filmes e outras formas de mídias. Referências que você pode citar na sua redação mais repertório. Você pode citar, pode contextualizar com o movimento literário naturalista. Foi a primeira vez que o tema
da homossexualidade foi abordado na literatura brasileira, numa literatura que tivesse um um maior número de leitores. Pena que essa abordagem, ela foi uma abordagem bem estereotipada da homossexualidade e bastante patologizada, relacionando a homossexualidade com doença, com desvio de caráter, com algum tipo de vício. Então você pode expressar isso na sua redação, que a primeira oportunidade em que a literatura fez um registro relacionado à comunidade LGBT foi durante o naturalismo, mas infelizmente, e usando aí os advérbios e os adjetivos para se posicionar sobre o assunto, foi um registro pejorativo, correlacionando as orientações sexuais divergentes da heteronormatividade com patologias, com doenças, com vícios, com falta de caráter. Exemplo, então, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, é uma das obras que traz homossexualidade feminina, masculina, tem a personagem Pombinha, o personagem Albino, que é totalmente estereotipado a descrição desse personagem. Então é algo associado assim às perversões. Outro livro bem bacana assim é A História da Sexualidade, do Michel Foucault. O Michel Foucault é aquele que escreveu Vigiar e Punir, que é um livro que se trabalha muito no direito, mas ele escreveu sobre variados temas. Ele é tipo o mestre Yoda das humanas, do pessoal de humanas. Ele era homossexual também. E nessa história da sexualidade, ele vai falando sobre as relações de poder implícitas na sexualidade humana. Olha só que interessante, relações de poder implícitas na sexualidade humana ao longo da história. E é ali que ele expressa a seguinte ideia, né? Por que que a sociedade tem tanto preconceito, tanta ojeriza, essa palavra é legal, ojeriza, em relação à homossexualidade? Porque ela perverte, no sentido de modificar as relações de poder que são status quo, que são canonizadas dentro da sociedade. Por exemplo, quando duas mulheres têm uma relação homoafetiva, essa relação ela bate de frente totalmente com o patriarcado, com a organização conservadora da sociedade, porque são duas mulheres que não dependem de um homem para sentir prazer e para se envolver emocionalmente, tá? Então isso é muito perigoso para o patriarcado, para a forma como a sociedade conservadora se organiza. E da mesma forma, quando nós temos dois homens que vivem uma relação de homoafetividade. Porque no imaginário do homem machista, heterossexual, preconceituoso, dentro de uma relação de homoafetividade, alguém se submete a alguém. E aí nós teríamos um homem se submetendo. Isso numa sociedade machista é inimaginável. Né? São fantasias, são preconceitos que a nossa sociedade conservadora e preconceituosa apresenta e que o Michel Foucault ele aborda aí no seu texto. Ele vê as identidades sexuais surgindo a partir da história e sendo produzidas e reproduzidas pelo poder. Logo, não são baseadas na natureza ou na biologia. Tá? Então, sim, existe um sexo que é biológico, anatômico, cultural. Existem essas divergências aí. O que ele quer dizer com não é baseado na natureza e na biologia? Porque nós performamos um gênero na sociedade. O que é característico do feminino e do masculino pode mudar completamente de uma sociedade para outra, de um grupo social para outro, pode ser totalmente diferente as formas de vivenciar o gênero feminino e o gênero masculino. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Desculpa, só respondendo a coleguinha que não voltou para a segunda parte da aula.
Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse é um escritor britânico, ele foi julgado por ser homossexual, foi condenado no final do século XIX. Aqui nos autos do processo consta como indecência bruta com outros homens, o que ele foi, a acusação dele, né, pela qual ele respondeu. E esse livro aqui, o Retrato de Dorian Gray, eu li quando eu era adolescente, eu não tinha nem compreendido que era uma situação que pudesse ter qualquer conotação homossexual, que na verdade eu acho que quando eu era adolescente eu não entendi o que era, sabe? Porque era tão preconceituoso, o negócio era tão velado, assim, que eventualmente a gente via na novela, em algum lugar, mas não sabia exatamente o que era. A minha mãe tinha muitos amigos homossexuais, muitos não, mas assim, alguns amigos homossexuais que conviviam conosco, iam até a nossa casa, mas não se falava sobre isso, porque ela tratava qualquer outro amigo, não se comentava a sexualidade do amigo como deveria ser, né? Então, para mim, não existia nada de diferente naqueles amigos, que de fato não existe, né? Então, esse livro, ele fala sobre um rapaz, o Dorian Gray, que ele é extremamente bonito, charmoso, jovem, e de um pintor que se apaixona por esse jovem e faz um quadro, que é uma espécie de uma alegoria para a paixão que ele tem pelo jovem, um quadro mágico, que envelhece no lugar de Dorian Gray. Tá? Ele recebe esse quadro tem que ficar longe dos olhos de todos, porque ele retrata o envelhecimento do jovem, o jovem permanece sempre belo como o pintor o registrou. Então, fala dessa atração, dessa paixão que ele nutria pelo Dorian Gray. E por essas e por outras, o Oscar Wilde, coitado, né, respondeu por indecência bruta. Então é um exemplo que você pode citar dentro da redação. Aqui eu coloquei alguns filmes também, alguns filmes que eu assisti, eu só não assisti esse aqui, mas todo mundo fala muito bem desse filme, os outros todos eu assisti, que trabalham a temática de uma forma ou de outra. Eu vou comentar só esse aqui, ó, porque esse aqui eu acho que vocês não viram. Porque ele é antigo. A Filadélfia, ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator, não sei, com Tom Hanks. Se vocês forem falar sobre aquela questão da AIDS, ele retrata bem essa época aí, década de 80, fala sobre um advogado de uma empresa e ele é super bem conceituado nessa empresa, ganha super bem, super respeitado, e ele é homossexual, ele esconde a sua orientação sexual por medo de perder o emprego, tá? E aí ele contrai HIV, ele perde o emprego e ele entra então com uma ação contra essa empresa pelo preconceito sofrido. Então, vai abordar bem aquele surgimento ali do HIV e a correlação com a comunidade LGBT como sendo algum tipo de praga divina. Azul é a cor mais quente, que gerou bastante polêmica quando foi lançado esse filme. Ele não chegou a passar nos cinemas no Brasil, na maior parte dos cinemas, porque ele tem uma cena de sexo entre duas mulheres, então não apareceu, né? Como muitas vezes acontece. Alguns motivos do comportamento violento em relação à comunidade LGBT. Influência das religiões, que eu já comentei com vocês, é uma das causas do problema. Legitimação de lideranças políticas como o Bolsonaro, tá? Que é o nosso ilustríssimo, só que não presidente. Quando ele faz discursos que são de cunho preconceituoso, violento, isso legitima o discurso de outras pessoas e a prática violenta de outras pessoas que são homofóbicas também. Então é muito, muito preocupante quando nós temos pessoas que são líderes políticos ou celebridades que de alguma forma se posicionam assim. Porque é como se todos aqueles que antes tinham vergonha de ser preconceituosos ou tinham medo de cometer algum crime sendo preconceituosos já acham que está tudo liberado, né? Todo tipo de homofobia, de preconceito, de violência é legitimado. Falta de uma visibilidade positiva até a contemporaneidade. Quando o homossexual ou trans, raramente aparecia alguma discussão sobre isso em novela, em seriado no Brasil. Quando aparecia, era sempre de uma forma muito estereotipada, né?
E isso não gera uma visibilidade positiva, porque os personagens eles apareciam nas novelas, principalmente, como sendo um personagem humorístico. E não é o caso, assim, a homossexualidade, ela não é isso, né? Pode ter personalidades que são da área do humor, mas existem outras tantas que não são. Mas quando aparecia em alguma programação na TV aberta, era assim correlacionado. Do HIV, que eu já falei, a homossexualidade reprimida, medo de sentir desejo por alguém do mesmo sexo, tá? Essa questão é bem delicada, assim. Muitas vezes o homofóbico, ele é alguém que rejeita algum sentimento, alguma atração que ele próprio sente por alguém do mesmo sexo. E quando ele é dessa forma violento, assim, é porque existe uma autorrejeição, algo que é reprimido, que é inconsciente. Tá? Então, inconscientemente, muitas vezes, o homofóbico é alguém que tem a sua própria sexualidade mal resolvida e expressa isso através da violência. Tá? Então, existem estudos psicológicos que, de psicanálise também, que relatam isso. Tá? O machismo e o conservadorismo também são causas dessa violência, desse preconceito. E o fato da área da saúde ter tratado a homossexualidade como uma patologia até 1990 no Brasil. Tá? Então, é muito recente a retirada dos sintomas e de patologias mentais no Brasil. Repertório histórico, você pode citar a Segunda Guerra Mundial, porque durante a Segunda Guerra Mundial os nazistas eles perseguiram os homossexuais, assassinaram milhares de homossexuais nos campos de concentração e fizeram inclusive experimentos científicos tentando encontrar a cura para essa doença, que na visão deles era uma doença. Deixa eu retomar aqui meu compartilhamento, que tá acabando o tempo também. Tá? Então, vocês podem usar isso como contexto histórico. Ditadura militar no Brasil também teve uma perseguição bem sistemática da comunidade LGBT. Consequências, né? Consequências para o indivíduo: depressão, suicídio, dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, violência, assassinato, marginalização, expulsão de casa. Então, são consequências as mais nefastas que a gente possa imaginar. As consequências para a sociedade é a violência generalizada, como as chacinas, os óbitos, os assassinatos, as doenças psíquicas, também tem um cunho social. Tá? Para a família da pessoa, muitas vezes a família se desestrutura por conta do preconceito, pela família ser uma família preconceituosa, o medo também. Aqui algumas intervenções. O SUS agora ele tem também esse processo de transexualização, que é o apoio tanto com os hormônios, com o tratamento psicológico, para quem vai fazer a transição. Isso é importante constar nos serviços do SUS, porque é uma demonstração de reconhecimento dessa demanda. Então, na atenção básica, na atenção especializada, também vai surgindo essa preocupação. Aqui eu coloquei a organização política e o ativismo como uma forma de intervenção, lembrando sempre que você precisa ter um agente, uma ação correlacionada, os efeitos dessa ação. A visibilidade positiva na mídia, a educação nas escolas, a educação sexual, que é tão demonizada na sociedade conservadora atual. Então, são algumas medidas que vocês podem pensar na redação de vocês para combater esse problema. Tá? Repetindo, então, pessoal, assim, apesar do tema, a princípio, não parecer algo muito Enem na atual conjuntura, a gente não sabe o que vai acontecer até janeiro, né? Muita coisa pode mudar. E os vestibulares estão aí também para combater um pouquinho desse cenário mais preconceituoso e conservador que nós temos na nossa política, certo? Então, vale a pena pensar essas questões. Acho que é um tema interessantíssimo, muito importante até
para a gente se desafiar, às vezes, a superar desconstruir os nossos próprios preconceitos, ou descobrir mais sobre a nossa própria sexualidade, sobre a nossa própria vivência de gênero também. Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer mandar alguma coisa pelo bate-papo? Vou abrir o bate-papo aqui. Então, essa foi a aula do tema da semana. Eu disse que eu ia fazer um mapa conceitual com vocês, mas como se estendeu mais a aula, né? Foram 2 blocos aqui de 40 minutos, tudo certo, tá? Aí achei que ia ficar muito desgastante ainda abrir mais uma reunião. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. A aula vai ficar gravada, a parte 1, a parte 2, e depois eu disponibilizo para vocês. Muito obrigada, bom retorno para todos. Tchau, tchau, boa noite.